Estamos ao vivo hoje para falar sobre a tríade do nascimento. Seja bem-vindo ao mundo mágico, onde a mágica da vida acontece. Venham fazer parte desta tríade fantástica, porque hoje você vai entender por que algumas pessoas são manteigas derretidas e choram até em inauguração de farmácia. Como vim de um jeito diferente hoje, assim, bem simples, que é exatamente o jeito de quem vive esta vida se veste. Não tá nem aí do jeito com a roupa que está vestindo, usa roupas largas, roupas grandes, quanto mais espaço, melhor. E é exatamente, você vai entender por que isso aconteceu e mais. Quando, em qual momento da vida essa necessidade de ser visto de qualquer jeito, que tá tudo certo, começou e aconteceu. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, está nascendo na Tríade da Vida um livro. E hoje nós já estamos no 26º capítulo. Sim, 26 dias de pura entrega, de puro conteúdo, de pura magia emocional. E é exatamente esse mundo das emoções que a gente vai falar hoje. As pessoas que sentem o mundo. Na live de ontem a gente falou sobre as pessoas que vivem dois mundos, o mundo da cabeça e o mundo do corpo. E quando se casam, quando se unem, a realidade às vezes é mais dolorida do que tinha visualizado na cabeça. Só que hoje nós vamos falar das pessoas que têm coração. E você vai perceber a diferença dos mundos que quem vive na cabeça e quem vive o mundo das emoções. E este mundo das emoções é o que afeta sofrimento. Quanto mais emocional a pessoa é, mais ela sofre. Quanto mais emocional ela vive o seu mundo, maior a sua dor. Lembra que na live de ontem a gente falou sobre dor e prazer? A dor molda o seu traço de caráter. Então, dependendo da dor que você sentiu ao nascer, e se você sofreu a dor do nascimento, depois que você nasceu, que você se sentiu abandonado, se você sofre deste abandono, você sente esse abandono até hoje. Todas as pessoas que se aproximam de você, você teme que elas te abandonem. E de novo, você vai ficar sozinho. As pessoas inseguras, aquelas que têm medo de dirigir o seu carro, aquelas que têm medo de fazer uma viagem sozinha, aquelas pessoas que têm medo até de ir ao supermercado sozinhas, aquelas pessoas que não ficam de jeito nenhum em casa sozinhas. Elas tiveram a traumatização na tríade do nascimento. Como era a sua infância? Como você foi bebê? Pergunte para os seus pais, se eles ainda vivem, como você foi recebido. E a forma como você foi recebida pelo mundo de estudos sobre você. Na live de ontem, a gente falou sobre a tríade da gestação. Até deixei a minha gestante linda aqui. E hoje, a tríade do nascimento. Como você foi recebido pelo seu mundo? Estar aqui neste ambiente, estar nessas lives, estar neste contexto que está ensinando sobre você. Isso é matéria que deveria ser ensinada nas escolas. Mas nós estamos aqui ensinando para você o que a escola não ensina. Aquilo que você teve que aprender na escola da vida, mas você não compreendeu. Por que você sofre como sofre? Por que você enfrenta os desafios do jeito que você enfrenta? Por que algumas pessoas têm razão e outras só têm coração? Por que aquelas pessoas parecem que não têm coração? Ontem você já pôde compreender que um tipo de pessoa que sofre da rejeição não tem coração. Mas hoje, a tríade de hoje é só coração. É só pessoas emocionais. É aquela pessoa que chora porque ouviu uma palavra que doeu. É aquela pessoa que chora quando ela vê outra pessoa casando. É aquela pessoa que chora quando ela conquista algo na vida. Porque ela se sente merecedora, ela se sente reconhecida, ela se sente valorizada. E aí quando você percebe que a forma como você foi recebido pelo mundo, quem recebeu você?
Quem foi a pessoa que te acolheu? Seu pai? Sua mãe? Quem foi a pessoa que exerceu a função mãe na sua vida? Com quem você aprendeu a ser o que você é? Com quem você aprendeu a ser quem você se tornou? Se você entender a partir de hoje quem foi a pessoa que exerceu esta função na sua vida, e se esta pessoa que te recebeu não estava preparada para ser mãe, se esta pessoa que te recebeu não estava preparada para te ensinar sobre o mundo, só que ela só transferiu para você a dor do mundo dela. Não é seu pai, não é sobre sua mãe, é sobre a pessoa que exerceu a função de pai e mãe. Eu preciso deixar uma coisa bem clara aqui. E a partir de hoje, se você ainda não sabia, você precisa separar. Nós não aprendemos a separar função, tá? A gente não aprendeu quem foi a pessoa, quando eu falo de função, quem foi a pessoa que exerceu a função de pai e mãe na sua vida. Pai e mãe, ó, presta atenção aqui, ó. Pai e mãe não é pessoa. Pai e mãe é função. Muitas crianças são criadas pelo homem que exerce a função mãe, porque não tem mulher exercendo essa função. Tem muito pai que cuida do seu filho melhor do que a mãe cuida. Não é homem ou mulher cuidando, é quem está exercendo a função e o modelo de pai e mãe para essa criança. Aqui nasce, na tríade do nascimento, não é sobre o seu nascimento somente. É sobre o nascimento da sua dor emocional. O surgimento, o momento onde esta dor começou. Quando você se sentiu abandonado. Primeira dor que você enfrentou na vida foi a rejeição. E tem uma coisa que eu não falei na live de ontem, que para quem está aqui precisa compreender isso e precisa ter essa informação. A rejeição não é só no formato do corpo, tá, gente? É também no formato da pele. Como esta pele tem manchas, para que as pessoas não olhem. Eu quero ser tão pouco visto que até o corpo cria alergia para que as pessoas não me olhem, para que eu fique feio, para as pessoas não olhar. E as manchas, as pessoas que têm muitas manchas no rosto ou no corpo, elas fazem parte da dor da rejeição. As pessoas que não querem ser vistas, elas criam um mecanismo de defesa até na pele, tá? Então aquelas pessoas que têm alergia, dificilmente você vai ver uma pessoa cheia de sardas que sofre do abandono. A live de ontem foi sobre rejeição. A de hoje é sobre o abandono. Se a rejeição quer ficar escondida na caverna, o abandono, ele precisa ser visto. E por isso ele chora. Tem mais uma coisa que eu vou contar no final. A diferença entre a rejeição e o abandono. Fique conosco até o final para você descobrir, porque olha, essa live hoje vai explicar. Isso não é uma live, gente. É a explicação do sofrimento humano. O nosso sofrimento emocional, ele é tão grande e a gente tá tão sufocado que se eu te ver, ó, presta atenção aqui, gente, isso aqui é muito importante. E isso aqui vai fazer você nunca mais julgar ninguém na vida. Você sabe por que nós julgamos as pessoas? Você sabe por quê? Porque a gente rejeita em nós o que vemos nos outros. E eu critico no outro aquilo que eu rejeito em mim. Porque eu não me entendo. Eu não me conheço. Eu não sei quem eu sou. Eu não me aceito. Pare de sofrer de graça. Você só sofre porque você não se conhece. E você está adoecendo a sua vida, adoecendo sua família, adoecendo as pessoas que você ama. Você está adoecendo o seu bolso. Porque você se sente abandonado. Ninguém me dá valor. Ninguém me cuida. E a palavra ninguém está presente em todo o comportamento, na fala das pessoas que sofrem de abandono. É muito fácil olhar para uma pessoa e saber que ela sofre de abandono. É olhar para o corpo dela, ouvir a história dela e as palavras que ela utiliza. Nós vamos falar nisso no comportamento. Quando eu não tive o quem preparado para exercer a função mãe, eu sou mulher. Eu tive uma mãe
que não me cuidou adequadamente quando eu nasci, até que eu fui responsável pelo meu desenvolvimento. Se esse quem que exerceu a função mãe na minha vida não foi adequado, tem dois tipos de pessoa aqui, que nasce aqui. Dois tipos de comportamento que nasce aqui, de caráter. Ou eu amo demais a minha mãe e não aceito, ó, presta atenção aqui, ó. Eu não aceito na minha vida alguém que seja diferente da minha mãe. Então, se eu sou mulher, se eu não aceito ninguém diferente, com quem que eu vou me relacionar? Com homem ou com mulher? Se esse quem que exerceu a função na minha vida me sufocou, me amou demais, eu amo a minha mãe, odeio as coisas que ela faz. Então, eu não quero ninguém igual a minha mãe. Se eu sou mulher, eu vou procurar em um homem. Mas se eu sou homem, eu não quero ninguém igual a minha mãe, com quem eu vou me relacionar? Eu estou deixando vocês processar essa informação. Respeite a dor da outra pessoa. Qual é o modelo de família que eu tenho? Se os meus pais, pai e mãe, não é pessoa, é função. Então, duas mulheres que têm um filho, um pode exercer a função pai e o outro mãe. É função, não é pessoa. Isso precisa ficar bem claro aqui. Pai e mãe não é pessoa. Eu, Lenice, estou mãe. Mas eu sou mulher. Eu nasci do sexo feminino, mulher. Nesta vida, neste corpo, mecanismo feminino, capaz de gerar uma vida. Então eu sou feminino. Mas isso não quer dizer que eu, Lenice, não posso exercer a função de pai. Tem horas na minha casa em que eu sou a mãe. E tem horas que eu sou o pai. Quando eu estou no meu trabalho provendo o alimento e o sustento da minha família, eu estou exercendo a função pai. Masculino, energia masculina. Quando eu estou em casa, fazendo a comidinha para as minhas filhas, quando eu estou acolhendo elas, se elas são pequenas, quando eu estou dando banho, vestindo, eu estou sendo mãe. Continuo sendo mulher, mas estou exercendo a função de mãe. Então o homem, quando ele estiver trabalhando, energia masculina, prover alimento, função pai. Quando ele estiver em casa, cuidando dos seus filhos, fazendo comidinha, ensinando, acolhendo, ele está exercendo a função mãe. Só que tem um detalhe. Nós precisamos ser 50% pai e 50% mãe. Para as mães solos. Pais solos precisam equilibrar 50% cada uma das funções. Eu não posso exercer somente a função pai e tampouco somente a função mãe, porque isso é disfuncional no equilíbrio da vida. Quando eu falo que esse conteúdo aqui é para mães gestantes, se você conhece alguém, envia este conteúdo, porque isso é muito importante. Se os pais hoje tivessem tido uma aula como essas 5 tríades, uma foi ontem, a outra é hoje e temos mais 3, que a gente vai explicar cada um dos passos do desenvolvimento do ser humano. Talvez esse conteúdo explique por que os namoros hoje em dia não dão mais certo. Por que os adolescentes estão sendo taxados de a geração Y, a geração gelatina? Porque eles não tiveram pais suficientemente bons, preparados para exercer a função de pai e mãe. Porque esses adolescentes estão vindo de uma geração de pais separados, famílias totalmente desestruturadas. Você imagine para uma criança que no útero da mãe, como falamos na live de ontem, quando a mãe dessa criança abandona, quando o pai dessa criança abandona a mãe, sabendo que ela está grávida, ela já nasceu em um lar onde a função pai e mãe pode estar desequilibrada. Se a mãe
Se a mulher que está gerindo esse filho não estiver estruturada emocionalmente. Só que tem um detalhe. Quando, ó, presta atenção aqui, ó. Quando uma mulher grávida ou engravida e o homem abandona, automaticamente já não está preparada emocionalmente, porque a lei da vibração conectou com este homem. Por quê? Porque ela encontrou alguém, se conectou com alguém, geriu uma vida que a abandonou. Bingo! Tilt! Se você não entender que as pessoas que cuidaram de você, que exerceram a sua função de pai e mãe, não estavam preparadas, mas elas deram o melhor que tiveram, porque elas também não receberam. É você, adulto, na técnica do renascimento que a gente fez na live do dia 24, onde você foi resgatar a sua criança, onde você tomou posse e assumiu o seu papel de pai e mãe. Você recebeu a sua criança, você assumiu o seu lugar no mundo. E a partir destas lives, você está preparado para receber essa informação. Para quem está aqui desde o dia 1º, hoje é o dia 26. Nós estamos aqui há 26 dias, falando por mais de 30 minutos, para você acordar, chamando você. Hoje você foi chamado. Eu um dia fui chamada. Este é o meu livro. Eu fui chamada e não consegui fugir. 200 e poucas páginas escritas durante a noite, nas madrugadas. A tríade da vida, eu não sei quantas páginas vai dar. Porque é tanto conteúdo, gente. É tanto presente, que é um tilt atrás do outro. E quando você entender que o modelo, quando falávamos dos adolescentes gelatina, o modelo de família quebrado, como que uma criança que recém chegou no mundo não foi atendida adequadamente, não quer dizer que a mãe não cuidou. Quantas mães estão com o bebê no colo? Isso aqui é um bebê. Eu sou a mãe. Esta é a realidade. E aí o bebezinho de 6 meses, sentadinho. Ai, o meu filho adora assistir no celular. Mas ele está sendo distraído. Por que a criança, o bebê está sendo distraído? Porque a mãe está distraída. Porque o pai está distraído. A geração está distraída. Ninguém volta mais para casa. Porque a dor é tão grande. O sofrimento está tão grande que a pessoa não quer voltar. Ela não quer mais olhar para si. Ela tem medo do que ela vai encontrar. Porque o modelo de pai e mãe não é o adequado para aquela criança. E aí a gente vai para a segunda ponta da nossa tríade, que é a função. Qual é a função do bebê na vida da mãe? Se a função do bebê é preencher o vazio da mãe, para que a mãe não fique sozinha, esta mãe, quando o filho vai embora, sofre da síndrome do ninho vazio. Já ouviu falar? A simbiose. Eu tenho uma amiga que o filho dela tem 35 anos e ela não permite que o filho saia de casa. Ela odeia, fala mal de todas as namoradas e faz de tudo para que as namoradas fujam do filho. Porque o meu menino é casado com a mãe, não pode casar com outra mulher. E aí, gente, a briga da nora e da sogra. Uma eterna competição. E a gente vai falar sobre isso. No dia 29 eu vou falar sobre isso. Isso aqui não é um livro de autoajuda. Se ele não ajudar você a despertar. Algumas pessoas dizem que esse é um livro de autoajuda. Ele somente será um livro de autoajuda se ele ajudar você a realizar o teu sonho. Se ele resolver o problema que você não consegue resolver sozinho. Então ele é de autoajuda. Mas os livros de autoajuda, eles não ajudam ninguém se a pessoa não fizer o que tem que ser feito. Só que por que ela não faz o que tem que ser feito? Porque talvez ela esteja presa no bloqueio do abandono. Porque a função que a pessoa teve na vida dos pais dela foi de sufoco, foi de prisão, e ela teve que lutar para sair de casa. E aí, eu amo os meus pais, mas eu odeio a forma como eles me tratam, como eles me cuidam, como eles me protegem.
Porque eu nasci para preencher o vazio do pai e da mãe. Para quem sofre de abandono, não quer se desconectar das pessoas. Eu preciso estar olhando nos teus olhos para que você se sinta acolhido. Se você sofre de abandono, se você é uma pessoa que tem um corpo todo redondinho, uma pele de bebê e parece um bebê grande, que tem dificuldade de emagrecer, você não quer ser abandonado. Você quer que alguém te veja. Eu tenho um exemplo, quando eu vou falar aqui da função da proteção. A pessoa que sofre de abandono, ela precisa se sentir protegida. Ela se sente insegura porque ela está desprotegida. E na live que a gente falou do que você precisa eliminar o da sua vida, descuidar, desequilíbrio, desmotivar, desestruturar, desproteger. Tire o do seu vocabulário e assuma o seu lugar da palavra originária. O prefixo vem do abandono. Porque se eu sofro de abandono, eu estou desprotegida, eu estou descuidada, eu estou desamparada, eu estou destruída. Isso aqui não é uma live de TikTok, um vídeo de TikTok. Isso aqui é um vídeo, uma aula reveladora. Proteção. Se você tem medo de tomar decisões na vida, se você não tem coragem, porque medo é o oposto da coragem. Você precisa estar no meio. Você precisa ter medo, sim. Mas você precisa olhar e focar na coragem. Para que o medo te proteja de você cair. E te revele que a outra pessoa pode estar querendo o seu mal. Mas você só vai conectar aquela pessoa se dentro de você está a razão que você precisa limpar. Limpar a dor da sua alma. Então a proteção, a função que você tem na vida dos seus pais é protegê-los? Cuidar deles é inverter os papéis? Ou você precisa ter destaque? Qual é a função que o abandono traz na tua vida? Quando você vai ao supermercado, qual é a diferença? Quando você vai para o supermercado, acho que é uma garrafinha pequenininha. Eu queria a mãe dela, né, para fazer o comparativo. Mas quando você vai ao supermercado, esse aqui é quem sofre de rejeição. E esse aqui é quem sofre de abandono. Eu preciso ser o quê? O mais pequeno, o que não aparece ou aquele que é visto? É aqui que nasce o bloqueio da necessidade de ser visto. Esse bloqueio que você traz de ser grande revela por que você não consegue emagrecer. Você tem a necessidade de ser visto. E quanto mais necessidade de ser visto, mais dificuldade você vai ter para emagrecer. Você não consegue olhar para si se você não conseguir entender de onde veio o seu abandono. Não adianta fazer processo de emagrecimento. Não vai emagrecer. E as empresas de estética, elas estão rindo à toa. Porque estão faturando milhões nas custas das pessoas que sofrem de abandono. Pergunta para uma delas se elas olham o motivo que faz você engordar. Por que você tem o efeito sanfona? Emagrece, engorda. Emagrece, engorda, emagrece, engorda. Por quê? Pergunta para uma delas se elas estão preocupadas com o teu sentimento. E a pessoa que sofre do bloqueio do nascimento, que é o abandono, ela é do mundo do sentir. Ela é uma manteiga derretida. É um mundo emocional. Quando você entende que a sua dor do abandono está desenhada no seu corpo, em todos os sentidos. E para quem precisa de prova científica, ela está na terceira ponta da nossa tríade, no comportamento. A forma como você foi recebido no seu mundo, a sua função e o seu comportamento. É o cientista que você precisa. Todas as pessoas contam uma história. Todas as histórias das pessoas são de dor e sofrimento. Sabe qual é a maior dor e sofrimento e qual é a pior história? A sua. Não é a do seu amigo. Não se compare. Nossa, que bom eu ser quem eu sou. Que bom eu estar vivendo a vida que eu tenho, porque tem tanta gente atrás de mim. Não!
Não olhe para quem está atrás de você, você já passou por essa fase, não se compare. Olhe a sua dor. A pior dor do mundo é a sua, porque você convive com ela 24 horas por dia. Ninguém vai olhar para você. E a palavra ninguém está presente no comportamento e no vocabulário. Não explicam porque não tem. Terapeuta, psicólogo, professor só leva o seu aluno, o seu paciente, até onde ele foi. As pessoas me perguntam, Lenice, por que você demorou tanto tempo para atender? Por que você demorou tanto tempo para você lançar os teus produtos? Porque eu só ia levar o meu paciente, o meu cliente, até onde eu fui. E se eu estou no fundo do poço, quebrada financeiramente, até onde eu vou levar meu paciente? Gente, entender a tríade do nascimento, a forma como você foi recebido pelo mundo, a função que você exerce, qual é a função do abandono na sua vida. Quando você entender essa tríade na sua vida, é um passo para você que é gordinho, que sofre de problema de emagrecimento, para você que não consegue entender por que você faz todo tipo de mentalização, de processo de emagrecimento e você não emagrece. Porque você tem que entender o motivo que te faz engordar. Qual é a função que está te mantendo obeso? Ser abandonado não quer dizer que você precisa ser gordo, porque eu sofro de abandono também. Tem um vazio aqui, um buraco aqui no peito aqui. Eu sofro de rejeição e sofro de abandono, porque eu passei nas duas fases até agora. Amanhã nós vamos para a terceira. Só que dependendo do biochoque, que é a palavra que eu utilizo, biochoque, bio é corpo, choque é o impacto emocional em que cada uma dessas fases deixou na tua vida. É isso que importa. Não é o que aconteceu, é como você recebeu, como você interpretou de acordo com o seu DNA. Você vai ter mais disso, menos disso, mais aquilo. E aí depois ainda vem o Enneagrama, que é a mistura de cada uma delas, que a gente vai fazer lá na frente. Gente, para você que esteve nos acompanhando aqui, muito, muito obrigada. No nosso 26º dia. Eu estou dando o meu melhor. Eu estou dando um pouquinho daquilo que eu sei, para que você comece a entender que aqui eu estou falando com propriedade. Aqui não é lorota. Aqui não é brincadeira. Aqui não é para prender você e nem palavras de convencimento, esse livro aqui, ele é muito bom, você precisa comprar ele. Já fiz bagunça aqui. Eu não vou convencer você. Porque depois você vai se arrepender. Porque se você não entender as fases do seu desenvolvimento e qual é a função delas, eu não vou estar vendendo o meu livro. Eu vou estar te enganando. Eu não nasci para isso. Você não vai me ver aqui fazendo processos de gatilhos mentais para te convencer a fazer algo. Nada. Ao final, daqui, eu não vou vender nada para você. Eu tô aqui como entrega, porque aqui tá nascendo um livro. Eu estou aqui para te revelar que a sua dor e o seu sofrimento tem uma causa. E que estar nesse contexto todo dos 30 dias, das 30 lives, é ajudar você a acender as sacadas do seu prédio para iluminar a sua vida. O seu corpo é o seu prédio. Hoje, eu apenas acendi a lâmpada da primeira sacada. E para quem já está aqui há 30 dias, nos acompanhando, todos os dias um tilt. Todos os dias um interruptor. E é você o maior beneficiado. Para mim, eu já estou todos os dias descobrindo algo novo. Eu já estou vivendo tudo isso. Mas para você, tudo isso pode ser novo. Mas pode ser a porta de uma nova vida. Coloque a mão no trinco e se permita entrar. Essa é a mensagem de hoje. A vida nos oferece oportunidades e possibilidades de viver um dia mágico cada dia. E eu, com certeza, estou aqui para te presentear com o presente na tríade da vida. Gratidão, gratidão, gente. Beijos de luz, beijos de luz. Beijo, beijo, beijo de luz. Amanhã a gente vai falar sobre a tríade, que você vai entender um outro perfil de pessoa que não tem coração e que são excelentes em negociar. Que são pessoas que te enganam, que te convencem a fazer o que elas querem que você faça e você nem percebe. Você é enganado de forma invisível e você tem vezes que nem chega a perceber que você foi enganado. Então amanhã a gente vai falar sobre a terceira fase do desenvolvimento e amanhã então a gente vai começar com o perverso, que a gente falou numa live outro dia, tá? Hoje a gente vai esmistificar e apenas uma pinceladinha. Beijos de luz. Tô encerrando a live. Bye bye pra você. Beijos de luz.